Passadas as eleições, em qualquer um dos níveis, mas recentemente as eleições municipais, o foco das atenções fica para os eleitos, aqueles que assumirão os mandatos aí em janeiro próximo. Mas ainda temos os detentores dos cargos, que estão executando as suas funções até o final de seus mandatos, mas esses nomes já estão na história. Naturalmente, nós já temos a passagem de cada um deles, o que fizeram de bom e o que fizeram de ruim, ou não atenderam aquelas necessidades ou aqueles anseios da população. Mesmo que nós estejamos num país em que haja uma memória curta, os fatos eles acabam passando de gerações a gerações. Tanto pela memória individual ou coletiva, mas também pelos documentos, né? Os documentos históricos, de arquivos históricos, dos próprios registros da mídia e por aí vai. Alguns serão mais lembrados, outros menos lembrados, mas todos terão o seu espaço nesses capítulos da nossa história. Mas tem um personagem na história do Brasil que ele superou todos esses aspectos e até os dias atuais, pelos seus feitos, ele ainda é muito lembrado. Eu falo de Getúlio Vargas, que neste ano completou 70 anos de sua morte. Uma morte trágica, todos nós sabemos. E que pelos seus feitos, muitos, até os dias atuais, é impossível nós não relacionarmos, por exemplo, as leis trabalhistas, não relacionarmos a Petrobras, não relacionarmos a justiça eleitoral, especialmente o voto da mulher, a Companhia Siderúrgica Nacional e tantas outras coisas que foram marcadas nesse período que começou em 1930, Getúlio Vargas liderando uma revolução, saindo de São Borja e indo tomar o poder que até então era dividido entre São Paulo e Minas Gerais, e impondo durante 15 anos um período autocrático, que não é recomendável nem aceitável, mas ele ficou 15 anos como ditador e colocou digamos, em ação todos esses projetos, todas essas intenções, que marcaram, sem dúvida, num país de meados dos anos 30 e meados do século XX, extremamente agropastoril, a maior parte da população rural, com um número expressivo de analfabetos e tantos os trabalhadores sem direitos básicos, e ele conseguiu ir transformando, digamos, a estrutura do Estado brasileiro. Sabe-se, e os historiadores são unânimes, que depois, quando ele retornou, em 1950, aí pelos braços do povo, como era dito, pelo voto popular e uma grande votação, de que ali começou a se arquitetar com uma oposição muito forte, já o que nós iríamos ver lá em 1964, com a deposição de João Goulart. Mas em 1950, quando ele voltou ao poder, a oposição foi muito forte. Ela estava muito articulada, ele jamais envelhecido também, importante dizer, e isso fez com que ele acabasse tendo aquele fim trágico. E deixando aquela frase famosa na Carta Testamento, de que saía da vida para entrar na história. E conseguiu. Indiscutivelmente, gostando ou não do Getúlio Vargas, ele ficou o nome na história. Pode ser chamado de pai dos pobres, pode ser chamado de ditador, pode ser chamado de estadista, mas jamais como omisso. Porque tudo isso que ele fez e que aconteceram no decorrer do tempo, as devidas reformas, até pela evolução da sociedade, mas até os dias atuais é reconhecidamente onde se teve o início de todos estes avanços. Guardadas as proporções, a gente espera que os eleitos, os que assumirem a partir de 1º de janeiro, marquem as suas gestões com coisas positivas, que possam ser lembrados ao final dos seus mandatos como pessoas que fizeram o possível dentro da legalidade para que a população vivesse melhor, vivesse com dignidade e sempre defendendo o bem público,
o bem-estar das pessoas e diminuindo as desigualdades sociais. Boa tarde.